Você está passando pela menopausa e não sabe como adaptar os treinos, não sabe o que você pode, deve fazer, como você tem que modificar a sua rotina? Hoje eu vou falar exatamente sobre isso nesse vídeo, então fica com a gente até o final que você vai entender o que existe de ciência e como a gente aplica tudo isso na prática com alunos que estão passando exatamente pelo mesmo momento que você. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Lund, mestre em Ciência do Desporto, atuo há quase 20 anos como personal trainer e atendo prioritariamente mulheres, algumas das quais talvez você conheça, Juliana Paz, Tata Werneck, Flávia Alessandra. E exatamente por isso eu estou extremamente envolvido no mundo e no universo feminino. Então, hoje, esse vídeo vai ser um pouquinho do que existe de ciência, então vai ter uma parte um pouco mais técnica, mas sobretudo como a gente aplica tudo isso na prática, beleza? Então hoje você vai entender exatamente se você está na menopausa, ou se você de repente tem clientes ou pessoas, se você está assistindo esse vídeo porque você é profissional, você vai entender exatamente quais os cuidados você tem que ter, quais as coisas que você tem que focar em cima do seu treino. Então vamos lá, primeira coisa para a gente começar é: o que é menopausa? O que é isso que atinge tantas mulheres? Quando ela acontece? Então, menopausa é um momento da vida da mulher em que ela teve um decréscimo muito grande de um hormônio chamado estrogênio e ela já está sem a liberação desse hormônio e, como consequência, não menstruando por um ano. Então a menopausa ela é caracterizada pela não menstruação ao longo de um ano. Só que antes disso acontecer, existe a perimenopausa, que talvez seja um momento até mais complexo. É um momento em que existe uma flutuação muito grande em relação aos hormônios, tá vendo? Na imagem vocês conseguem ver. Existe uma flutuação muito grande nos hormônios antes de efetivamente ele cessar ou ficar em valores mínimos. E nesse momento é quando tem fogacha, é quando tem calores, é quando tem uma série de reclamações que as mulheres, né, falam e relatam. A menopausa ela acontece geralmente em torno dos 50 anos, mas ela pode começar com 45, ela pode começar com 55, e o que a gente tem visto é que pelo menos 2 anos antes já podem começar a aparecer alguns sintomas da menopausa, como esses que a gente citou, essas oscilações hormonais que tanto incomodam as mulheres, beleza? Então, o que é fundamental aí nesse momento? Durante a menopausa, a principal mudança, a mudança mais marcante é a redução, né, a alteração nos níveis fisiológicos de um hormônio chamado estrogênio, que é um hormônio bastante importante para a mulher. Esse hormônio ele gera alteração de humor, ele gera variação no peso, ele gera variação na densidade óssea. Então ele tem uma série de acometimentos no corpo da mulher, inclusive em outras áreas que não são só relacionadas ao que a gente vai falar de treinamento, né? Então existem alterações que decorrem por causa da redução do estrogênio no sistema nervoso central, na pele, nas mucosas. Muitas mulheres reclamam, por exemplo, né, de ficarem com determinadas áreas secas, você sabe do que eu estou falando. Existem mudanças na função sexual, existem mudanças no sistema, né, urinário, existem mudanças no peso, mudanças metabólicas e mudanças que estão relacionadas ao sistema músculo-esquelético. Inclusive existe a síndrome músculo-esquelética da menopausa, é algo bastante comum. Dores articulares, mudança de peso, redução de massa magra, tudo isso acontece e acomete diversas mulheres da menopausa. E muito provavelmente por isso o treino de força é fundamental. Se você tem redução de massa óssea, se você tem redução de massa magra, se você tem alterações metabólicas importantes, é fundamental que você faça força, que você pegue peso para melhorar tanto a função muscular quanto a sua capacidade funcional. Então, para minimizar essa perda de massa magra, para minimizar essa perda de massa óssea, você precisa treinar força. Só que você precisa treinar força da maneira adequada, não é só sair treinando força de qualquer jeito. Por quê? O que o estrogênio faz na parte neuromuscular da mulher? Por um lado, o estrogênio ele afeta diretamente a capacidade do seu músculo de sintetizar proteínas, né? A capacidade do seu corpo de sintetizar proteínas e aumentar a quantidade de proteínas. Ele também acomete a quebra de proteínas, aumenta sistematicamente, né, a quantidade de quebra de proteína. O nosso corpo está sempre em síntese e degradação de tudo, de gordura, de músculo, de ácidos graxos, né? Então, a nossa síntese, teoricamente, ela tem que ser superior à degradação para você conseguir ganhar músculo. No caso da menopausa e no caso dessa redução significativa do estrogênio, esse hormônio importante para a mulher, a quebra aumenta muito e a síntese diminui. Então, como consequência,
existe uma perda de massa magra grande, o que gera fraqueza, o que gera, né, vários problemas metabólicos que a gente já citou aqui. Então, exatamente por causa disso tudo, fica evidente que você tem que treinar força, e não só para melhorar a capacidade neuromuscular, mas para melhorar também outras áreas que são fundamentais, como equilíbrio, coordenação, mobilidade. Então, o treino ele precisa ser pensado exatamente para essas características, mas sem deixar com que o seu corpo, né, perca muito disso. Eu atendo muitas mulheres e, à medida que elas vão chegando perto dos 40, 50 anos, é comum elas relatarem se sentir bem fazendo exercícios de mobilidade, se sentir bem fazendo exercícios aeróbicos numa intensidade não tão grande. Isso é fundamental, a gente tem que colocar no programa, mas o ponto é, durante a menopausa você vai ter dificuldade para ganhar músculo, você vai estar perdendo músculo, e por isso o treino não pode ser fofo, né, como a gente chama, você precisa treinar pesado. Tem um estudo que foi feito com mulheres antes da menopausa e durante a menopausa. E o que esse estudo mostrou é que antes da menopausa, mesmo um treino com baixo volume, mesmo um treino tranquilo, ele já seria suficiente para gerar algum resultado nas mulheres. Muito provavelmente porque ainda estão numa fase em que os hormônios facilitam algumas coisas. Agora, durante a menopausa, aquele mesmo treino não foi suficiente para gerar resultado. Foi necessário um volume muito maior, né? Um treino muito maior. E como consequência, isso traz pra gente a ideia de que realmente, durante a menopausa, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que exigir mais, e você vai ter que dar mais atenção ao treino de força, coisa que durante o tempo, durante a juventude, talvez a gente não precise. Então, especialmente depois dos 40, 50 anos, à medida que a mulher está entrando na menopausa, além de todos os efeitos da idade, essa mudança hormonal que acontece no corpo da mulher exige que você treine com mais intensidade e mais esforço. Então, na menopausa, você precisa de mais. E fazendo isso, né, durante tem a dificuldade, mas fazendo isso você vai sentir que você vai conseguir recuperar massa muscular e força, que você vai fortalecer os ossos e prevenir fraturas, que são bastante comuns com o decorrer da idade, minimizar a quantidade de gordura abdominal, que é um ponto bem importante, e como consequência também melhorar sua autoestima, disposição para o dia a dia e tal. Então o treino de força tem muitos benefícios, desde que você treine ele de forma adequada, com intensidade, e agora saiba que você vai precisar se doar um pouquinho mais para essa modalidade. Então, só para deixar claro também, né, Rafa? Então, beleza, como é que pode ser o treino? Primeira coisa, não é você entrar na academia e ficar fazendo exercícios isolados. Cadeira extensora, cadeira flexora, elas são importantes, elas vão fazer parte do programa, mas não são os únicos. É fundamental você fazer exercícios multiarticulares, agachamento, deadlift, supino, puxada. Esses são os exercícios que vão efetivamente melhorar a sua funcionalidade enquanto fazem você ganhar massa muscular. De novo, eu não estou aqui para tentar dizer que só existe uma forma de treinar, não. Sim, você vai fazer os isolados, mas o que não dá é para priorizar só isso. Quantas mulheres eu vejo entrar na academia fazerem o circuitinho, né, de cadeira adutora, abdutora, extensora, flexora, panturrilha. Não que isso seja errado, mas treinando com baixa intensidade, sem colocar o esforço adequado, só fazendo máquina e, enfim, coisas que talvez não exijam tanto do seu corpo, talvez você não tenha o resultado que você espera. Minha sugestão é, cara, foque em exercícios básicos, movimentos, né, funcionais, fundamentais, agachamento, deadlift, supino, puxada, e coloca esses outros exercícios como complementares no seu programa, ele não pode ser a base. Eu sugiro que mulheres nessa fase treinem de 3 a 4 vezes por semana força, no mesmo dia ou em outros dias, se necessário, em outro momento do treino, né, se for possível, fazer alguma coisa aeróbica de 2 a 3 vezes por semana, e aí alternar entre aeróbico em baixa intensidade, em torno de zona 2, e aeróbicos intervalados, onde você coloca um pouco mais de intensidade no treino. Eu acho fundamental treinar com intensidade, mas hoje a literatura mostra que as duas coisas são importantes, beleza? Outro ponto importante é que normalmente a gente treina a maior parte das nossas alunas numa faixa de repetição que vai de 8 a 15 repetições e frequentemente eu vou estimulando elas a progredir e às vezes a gente progride chegando a 20 repetições quando elas têm medo de aumentar o peso. Então o objetivo é você precisa se desafiar. Se você não se desafiar, você não vai ter o resultado que você espera. Então o treinamento exige esse detalhe e se você não fizer isso, nada feito, beleza? Outro ponto importante durante essa fase da vida é normal que as mulheres tenham passado, seja por causa de esporte, seja por causa de sedentarismo, e acabem sentindo dores, sentindo dificuldade para realizar determinados movimentos. Então, na prática, eu vejo que mulheres com 40 ou 50 anos não querem só um treino para emagrecer ou definir. Elas querem e precisam algo que faça com que elas se sintam bem, sem dor e consigam realizar as coisas do dia a dia. Muitas das mulheres que a gente atende
trabalham, têm uma rotina intensa com família em casa, tal, e, porra, precisam carregar filho no colo, brincar com cachorro, correr atrás de não sei o que. Então o treino, ele obviamente precisa pensar em mudanças na composição corporal, mas também no que acontece durante o dia a dia. Então tem que ser um treino inteligente que trabalhe tanto necessidades, coisa que elas precisam, quanto os objetivos que elas querem atingir. Isso é o que eu costumo dizer. Então uma mulher com uma dor no joelho, é comum que ela tenha uma disfunção no glúteo, uma fraqueza em alguma região, e a gente tem que trabalhar em cima dessa necessidade, que muitas vezes ela nem sabe que precisa, para ela poder treinar melhor, para ela poder diminuir a dor que ela sente. Né? Uma mulher com uma dor na coluna, muito provavelmente vai ter que ou melhorar a mobilidade, ou fortalecer determinadas áreas, glúteo, core, ou fazer um pouquinho de tudo. Então, tudo vai depender da necessidade dessa cliente, a gente trabalha em cima dessas necessidades. Se você está chegando nessa fase, saiba que, né, a dificuldade que você tem não é frescura, não é preguiça. O corpo realmente mudou e exige uma abordagem diferente e você precisa dessa informação adequada para ter os resultados que você espera. O meu objetivo com esse vídeo aqui era te ajudar a entender que a menopausa não pode servir como uma desculpa ou fazer com que você pare e fale, eu já não estou tendo resultado mesmo, deixa para lá, nem preciso. Pelo contrário, se você fizer isso, aí sim é que vai ser ladeira abaixo. Aumento de massa magra, redução de massa óssea, redução de massa magra, redução de massa óssea, aumento de massa gorda, aumento de gordura visceral, tudo isso vai entrar numa espiral muito negativa, não tem jeito. Esse é um momento que você não tem mais fuga. Agora é a hora de você realmente começar a treinar adequadamente e talvez precise de uma orientação para isso. Se você está nesse momento, se você entendeu isso, se você já treina numa academia, ou se você ainda não treina, mas quer começar, e você quer a nossa ajuda, existem várias formas da gente ajudar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente atende num estúdio que fica de frente para a Barra da Tijuca, de frente para a praia da Barra da Tijuca aqui, né? E um estúdio lindo onde a gente atende só clientes premium, né? Um local bem fechado, bem exclusivo e tal, mas para que a gente possa efetivamente entregar o melhor para os nossos clientes. É um atendimento 1 a 1, um personal para cada aluno. Com isso a gente consegue adequar tudo para a realidade de cada uma das clientes e, obviamente, existe uma interação ali, uma coisa bem agradável. Mas se por acaso você não pode vir aqui, sem problema, o Lunge Online pode te ajudar, né? Eu e o meu time, a gente elabora o programa totalmente individual, baseado nas respostas de questionários que você responde, nos seus feedbacks, naquilo que você solicita, né, no local que você vai treinar. Às vezes é numa academia de condomínio, às vezes é numa academia completa, ou às vezes a academia tem alguma limitação, você vai passar tudo isso pra gente. A gente vai elaborar um programa perfeito, né, feito exatamente para você, considerando esse momento da sua vida e considerando o que você tem disponível para treinar. Então o nosso objetivo aqui com esse vídeo era mostrar que é possível você ter resultado sim, desde que você use a estratégia adequada. E se você quiser a nossa ajuda, vai ser um prazer poder ajudar. Então chega de treinar sozinho ou de sofrer sozinho, conta com a gente, vai ser um prazer. Se você quiser treinar com o nosso acompanhamento, com um treino adaptado à sua fase da vida e totalmente individualizado, clica nos links que vão estar aqui nessa aula, tem o link da Lunge Trainers, tem o link do Lunge Online, ou se você quer simplesmente aprender mais com a gente, eu vou deixar alguns links das nossas capacitações aqui para profissionais também, vai ser um prazer poder ajudar, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com os amigos, deixa eu olhar aqui se eu esqueci alguma coisa, manda sua dúvida, manda sua sugestão, que vai ser um prazer poder ajudar. Então, se você é mulher, está passando por essa fase, não ignore o poder do treino de força, ele é fundamental. Aqui no canal a gente fala de ciência, mas a gente também fala como aplicar na prática com clientes reais. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilha com um amigo, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, que vai ser um prazer, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Para quem não me segue ainda no Instagram, segue lá no Instagram, @RafaLunge, esse é o meu nome, né? Lunge aqui, Rafa antes, @RafaLunge. A nossa Lunge Trainers também é a mesma coisa, a Lunge Academy, Lunge Online, todos eles. A gente tem um perfil diferente para instruir e ajudar vocês, tanto aqui no YouTube, quanto em todas as outras redes, beleza? Agora sim, fui. Valeu, gente. Beijo, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.